Sejam bem-vindos aos 5 minutos. Então vamos falar agora do depoimento do careca do INSS que está acontecendo nesse exato momento lá na CPMI, que está acontecendo agora. Sejam muito bem-vindos aos 5 minutos. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal. O canal está começando agora, então cada inscrição é muito importante. Muito obrigado. Lembrando que o nosso conteúdo aqui é de direita, libertário. Tá bom, meus amigos? Então aqui, ó, notícia da CNN. Careca do INSS está, nesse momento, lá na CPMI. O empresário não compareceu na última comissão após decisão do ministro André Mendonça, que desobrigou sua presença. A CPMI do INSS houve nesta quinta-feira, 25, o depoimento do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, acusado de operar um esquema de desvio de recursos de aposentados e pensionistas cadastrados no INSS. O empresário foi detido pela PF e está preso desde o dia 12 deste mês. A previsão era de que o empresário comparecesse à reunião no dia 15, mas segundo o presidente da comissão, o senador Carlos Viana, a defesa comunicou o cancelamento na mesma manhã. Após a decisão do ministro relator do caso, André Mendonça, do STF, o careca do INSS não teria obrigação de comparecer à comissão. Me parece que o que aconteceu foi o seguinte, ele estava ganhando tempo para tentar formular uma defesa, porque a gente vai acompanhar aqui, ele está lá falando agora, está bem claro agora que parece que ele tem realmente uma linha de defesa. Não sei qual seria, não sei se ele vai conseguir se safar de alguma coisa, mas me parece que ele tem uma linha de defesa hoje. Gente, tem um dado que a gente tem que ter muita consciência dele quando a gente for analisar essa questão do INSS, que é a seguinte: as reclamações que tiveram de pessoas, de que a pessoa que reclamou de que estava tendo algum desconto ilegítimo na conta dela, no recebimento dela, sabe? Isso apareceu lá na CPMI em outros dias e eu trouxe aqui no canal. E esse dado é o seguinte, de que no ano de 2022, ou seja, o último ano do governo Bolsonaro, você teve 945 reclamações. Ok, esse é o número. Agora observem aqui o dado que eu vou passar para vocês. No ano de 2024, ou seja, segundo ano do governo Lula, você teve mais de 120 mil reclamações. Então, acho que esse dado demonstra muito claramente posicionamento dos dois governos. No governo do Bolsonaro, já no seu último ano, existiu reclamações? Existiram, 945. Agora, já no segundo ano do governo Lula, 120 mil. Pensem nessa disparidade de números. O que me parece é o seguinte, que quando chegou dentro do governo Lula, eles estavam realmente fazendo um sistema de indústria para colocar o máximo possível ó, de desconto, sabe, desse povo todo aí, colocar desconto. Por isso que teve esse tanto de reclamação. E a gente, seria muito normal a gente analisar que essas reclamações é de uma parcela pequena ainda das pessoas. Porque, muito provavelmente, uma grande parcela nem reclama, porque muitas vezes a pessoa nem vê se é um desconto, às vezes, de um valor assim de R$30, R$40, R$10, alguma coisa assim. Muitas vezes a pessoa nem vê. Vamos acompanhar aqui, que eu separei aqui pra gente. Vamos acompanhar um pedaço aqui do que ele tá falando lá. Eu dei pausa aqui, tá ao vivo, sabe? Mas eu dei uma pausa aqui justamente na hora que ele tava colocando os argumentos dele. Vamos ver aqui. E apresentou uma série de inverdades. Alegou falsamente que eu estaria tentando obstruir investigações da operação sem desconto. Isso significa que as premissas que fundamentaram a minha prisão preventiva chegaram ao conhecimento do ministro André Mendonça de forma absolutamente equivocada e baseada em informações mentirosas. É preciso afirmar, com toda a firmeza, que jamais tentei obstruir qualquer investigação. Ao contrário, desde o início, constituí uma defesa técnica justamente para manter diálogo constante com os órgãos de persecução. Pois bem, quero continuar esclarecendo os fatos, mas antes é necessária uma pausa para falar de quem eu sou.
Desde a deflagração da Operação Sem Desconto, a mídia constituiu um personagem para tentar atribuir-me a responsabilidade por supostos crimes. Ocorre, entretanto, que tal narrativa não corresponde à verdade dos fatos, nem à minha verdade pessoal, nem àquela que muitos dos senhores aqui conhecem. Hoje terei a oportunidade de demonstrar que jamais fui esse personagem fictício, o chamado careca do INSS. Rótulo criado por senhor Eli Cohen, que induziram pessoas de bem, veículos de comunicação respeitados, profissionais de imprensa e toda a sociedade a acreditar em uma narrativa fantasiosa, construída a partir de uma leitura superficial de e-mails trocados entre duas entidades privadas. Tais senhores tiveram a coragem de comparecer perante esta CPMI para difamar, sem qualquer prova, instituições sérias, empresas idôneas, sindicatos e o poder de polícia do Estado de São Paulo, o DEIC, o GAECO e diversos empresários. Fizeram, ao meu ver, simplesmente porque não lograram êxito em seus verdadeiros objetivos, que, ao que tudo indica, tinham contornos de tentativa de extorsão. Acredito que há provas por mim apresentadas, tanto nesta oportunidade quanto perante a Justiça, irão orientar de maneira mais adequada o sentido de vossos esforços. É isso que os brasileiros, assinantes de TV a cabo, correntistas de bancos, eleitores, aposentados e consumidores esperam. Que esta comissão possa efetivamente contribuir para o aprimoramento da pauta de governo brasileiro e, em especial, para a melhoria da Previdência Social. Ele está apresentando aí, lógico que ele, né? Ele não vai chegar e se autoacusar, né? Nunca, né? Ele está tentando se livrar. E obviamente que tem que ter todo o processo investigativo, tem que ser tudo provado, tem que ser tudo muito bem investigado e analisado para ver se a pessoa é culpada realmente, né? Para que não seja cometida nenhuma injustiça. Ok, beleza. Agora, eu não sei se a pessoa é ele ou se seria uma outra pessoa que existe ou se muito provavelmente tem muito mais pessoas envolvidas nisso aí. Porém, só esse dado que eu passei para vocês, que foi apresentado por esse advogado que ele citou aí, o senhor Eli Cohen, só esse dado que eu dei para vocês, ele já expressa mais do que tudo. Como que você pode ter em um só ano 120 mil reclamações de pessoas dizendo que tinha alguma coisa errada dentro dos descontos do INSS. Entende? Foram 120 mil pessoas que estavam brigando lá, achando ruim, de que, tem coisa que está sendo descontada aqui que não era para ser descontada. Entende? Então, assim, é uma coisa muito preocupante isso, né? E isso demonstra que realmente existia um esquema industrial, que estava sendo uma coisa feita para isso. Porque se você pega no universo dos aposentados do Brasil, aí, por exemplo, do Brasil inteiro, e aí você tem, por exemplo, igual teve lá no último ano do governo Bolsonaro, por exemplo, 945 reclamações dentro do Brasil inteiro, você ainda poderia dizer assim, olha, pode ser considerado que está dentro do previsto, dentro do universo de um país inteiro. Apesar de que, acredito eu, que qualquer uma dessas 945 reclamações tem que ser investigadas e analisadas e as pessoas culpadas disso têm que ser punidas. Isso é óbvio, né? Porém, você sair de um montante de 945 para um montante de mais de 120 mil, fica muito bem demonstrado que realmente se existia um esquema de descontos, né? Que eu não sei exatamente ainda, não ficou claro ainda quem são os responsáveis por isso, mas que existia algum esquema nesse sentido, existia sim. Então, essa é a questão que nós vamos ter que acompanhar aqui para ver o que vai ficar demonstrado. Agora, esse senhor aí, que é o careca do INSS, ele vai ter que demonstrar, muito bem demonstrado, que
que ele não é o culpado, porque quem está sendo a principal alvo no momento, o principal alvo de todos, é ele. Né? Então, tá todo mundo mirando nele. E ele já está preso. Então vamos acompanhar isso aí, vamos ver. Muito obrigado a todos que estão acompanhando e até o próximo vídeo, amigos.